Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você mamãe, você papai, você que está pensando em engravidar. Esse é o programa certo, chamado Gestação Super Bebê. A nossa proposta é poder levar conteúdo de valor para que você possa ter uma consciência nova a respeito da gestação. Como assim? É porque essa fase da gestação é muito comum que alguns casais levem isso em função das demandas da vida, com outras prioridades, e a gestação somente como um momento importante para que o feto venha perfeito, venha bem formadinho e venha com saúde. Mas tem um ponto bastante importante, que é a saúde mental, a saúde emocional desse feto. E é isso que a gente quer passar para vocês, para que neste momento muito importante, onde você forma o alicerce emocional de uma forma sólida do bebê, para que ele venha ao mundo com uma psique saudável e uma boa autoestima, seguro, a gente faça neste momento aí na gestação. Meu nome é Fábio Sampa, para quem não conhece, mais conhecido como Sampa, pelo sobrenome japonês, e eu ajudo pessoas a atingirem esse propósito, de formarem esse alicerce emocional no bebê, na gestação. E o tema de hoje é: o relacionamento do casal pode prejudicar a gestação? O que vocês acham? Para você que disse sim, acertou. Se você disse não, tá tudo bem. A gente vai levar conteúdo para que você possa concluir por conta própria. Antes de eu começar a dizer se sim ou se não, eu quero só trazer para vocês alguns prejuízos que sim, o relacionamento do casal pode trazer para a gestação e para o bebê. Eu vou até ler alguns deles aqui que eu não quero perder. Eu preparei todo o material para vocês. Então, algum deles aqui, ó: promover uma gravidez de risco, depressão da mãe durante a gestação e no pós-parto. Então, tudo isso lembrando assim, ó, dependendo de como está a relação do casal, o que é que ele pode promover de prejuízo. Rejeição da mãe à gravidez e ao bebê, pode gerar na mãe e no pai o consumo de químicos e até a dependência, nascimento prematuro do bebê, dificuldade no parto normal. Em casos mais graves, pode provocar até a malformação e o aborto. E o mais comum de acontecer, e muito grave, no decorrer do desenvolvimento infantil, lá na primeira infância, é gerar filhos com pouca saúde emocional e psíquica. Este é o mais comum. Como assim? O que é essa pouca saúde emocional e psíquica? Eu estou lendo aqui porque eu não quero perder nada para vocês. É um material que eu preparei com muito carinho. Você vai perceber que eles apresentam dificuldade, às vezes de aprendizagem, quando na verdade é um déficit de atenção, pouco ou quase sem nenhuma iniciativa, são bastante tímidas, ou algumas são reativas e arredias. Algumas crianças apresentam diversos sintomas alérgicos, sintomas depressivos, baixa resiliência, extrema rigidez, visão de mundo negativa e vitimizada, nada dá certo, pouca acabativa, dificuldade em concluir as coisas e assim vai. Olhem só quanta coisa a gente pode evitar na vida desses bebês que virão e se tornarão crianças e adultos se nós trabalharmos bem na gestação. Então, esse é só um dos pontos para que vocês se deem conta do que a gente pode fazer. Mas, gente, não precisam ficar assustados, não, tá? Então, isso é só para levar consciência, porque quando você toma consciência, você pode fazer diferente, né? Você pode fazer melhor, né? Principalmente você, futura mamãe, papai, que são preocupados com o filho de vocês ou com a filha de vocês. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Se eu soubesse dessas coisas antes, né? Então hoje eu tenho 48 anos, alguns já me conhecem. Meu filho mais velho tem 23, vai fazer 24, e o mais novo tem 18. Se eu soubesse disso antes, eu teria feito tudo diferente. Naquela época, meus pais não tinham noção dessas coisas. Os amigos, os tios também não. A gente não tinha um acesso à internet como a gente tem hoje, quer dizer, muita informação. Tem muita porcaria, mas tem muita informação de valor também. Nós não tínhamos nem como ter acesso. Era algo que não existia. Eu teria feito tudo diferente. Tudo diferente. E há 24 anos atrás, quando nós estávamos grávidos, reformulando, eu diria que nós não estávamos grávidos, porque na minha cabeça eu só ia ser pai depois que o meu filho nascesse. Então só a minha esposa estava grávida, né? Era assim que eu entendia. E eu fiz muita coisa que não foi legal para a gestação dela. E aí, por consequência, não foi legal para o meu filho. Aí o que aconteceu? Quando ele nasceu, aí eu achei que eu me tornei um pai. Então eu comecei a correr atrás do prejuízo, comecei a estudar, comecei a ver o que eu podia fazer diferente e nunca mais parei. Aí eu e minha esposa estamos até hoje estudando, aplicando, depois dando treinamento para pessoas, atendendo e não paramos mais. Mas a gente não para de estudar para poder ser um pai melhor. E aí que o custo disso foi razoavelmente caro.
Caro, eu não estou falando só em tempo aliás, não estava falando só em dinheiro, né? Mas em desgaste emocional e em tempo, né? Porque nós levamos muito mais tempo para colocar algumas das coisas em ordem na vida do Sérgio, na vida do filho mais velho. Né? Graças ao bom Deus, nós conseguimos, aí, o nosso esforço e a nossa preocupação e a nossa preparação nós conseguimos, né? Pelo menos ir ajustando boa parte das coisas. Tem coisas que talvez a gente não consiga mais ajustar, e é ele quem vai sozinho fazendo e reparando isso. Mas se eu tivesse feito lá atrás, na gestação, não precisaria ter passado por isso. Com o meu filho mais novo, que é o Renan, 4 anos depois, aí eu já tinha muito mais informação, foi uma outra gestação, aí sim nós estávamos grávidos, né? Eu me tornei uma rede de apoio, não muito atuante como poderia ser, mas me tornei, e aí as coisas foram sendo diferentes. Mas se eu pudesse, se eu tivesse essa informação que a gente vai compartilhar aqui com vocês no canal, eu teria feito tudo muito diferente. Voltando para esse tema aqui, né? Agora, se a gente pode fazer diferente, significa que o relacionamento entre o casal, ele não só gera prejuízos, ele também pode ajudar. Como assim ele pode ajudar? Pode sim, pode contribuir. Ele pode contribuir para uma boa formação, pode promover diversas coisas positivas, que eu quero ler alguma delas aqui para vocês. Promover uma gestação tranquila, uma conexão boa e intensa com o bebê, tanto da mulher com o bebê quanto do marido com o bebê. Um bom desenvolvimento do bebê, gestação a termo, ou seja, um parto adequado entre as 37 e 42 semanas, um parto normal e tranquilo, diversas mães, diversos casais, né? Melhor ainda quando o casal participa do trabalho, e eu tenho acompanhado a gestação, e o parto foi sempre um parto mais leve, um parto mais tranquilo. Não que um parto não possa ter alguma dificuldade, pode sim, mas a forma como o casal conduz e o casal passa por isso é de um jeito muito mais tranquilo. Isso faz toda a diferença. E principalmente o lado positivo, dependendo dessa interação entre o casal, entre o pai e a mãe, entre o homem e a mulher, é de gerar filhos emocionalmente saudáveis, inteligentes, com boa autoestima, seguros, né? Mais prontos para o desafio da vida e para uma vida plena, que essa é a ideia. Vocês devem estar perguntando assim, poxa, mas Sampa, e agora? Então, legal, o que é um relacionamento que não é bacana na gestação e o que é um relacionamento ok, saudável? Como é que a gente faz isso? Como que a gente constrói isso? Um bom relacionamento na gestação, ele é pautado de 3 coisas. Dentro dessas 3 coisas, tem diversas outras coisas, como se fosse uma árvore, né? Que as raízes vão se abrindo. Então, uma delas é o amor, outra delas é a intimidade e a outra é segurança emocional. Então, se nós tivermos essas 3 coisas, né, esses 3 pilares na relação do casal, o relacionamento ele anda numa outra qualidade. Supondo que já existe o amor, essa é sempre a ideia entre o casal, né? Então se estão casados é porque se amam. E a respeito da intimidade, eu vou deixar pra gente fazer uma live só sobre intimidade do casal, porque tem bastante assunto. A dica que eu quero passar hoje é sobre como gerar a segurança emocional. Vai ser mais fácil se eu contar uma história para vocês. Imaginem lá atrás, na época dos nossos avós, né? Talvez os meus avós sejam mais velhos que os seus avós, mas os nossos avós. E vamos considerar um cenário onde eles se amam, estão casados. Quando eu digo estarem casados, é porque mesmo na geração de hoje, onde a gente tem muita relação estável, né, de união estável, no fundo, a maior parte das mulheres gostariam de estar casadas, né, de saber que estão casadas, sabe, de ter isto de concreto, né? Então, também estão casados, naquela época dos nossos avós não tinham estado, eram casados ou não, né? Então estão casados e ficaram grávidos, olha só que coisa, estão aguardando um bebê. Então a gente já tem os primeiros cenários, são casados, moram juntos, se amam e estão grávidos. Cenário 1, o marido sabendo que logo viria o bebê, ele começou a trabalhar demais, a trabalhar muito. Tentou hora extra, não conseguiu ter hora extra, o que ele fez? Arrumou um segundo emprego à noite, para poder montar as coisas do bebê, montar o quarto do bebê, às vezes até ter que ampliar um pouquinho o quarto ou criar um segundo quarto, fazer um puxadinho, porque não cabia na casa. E a mulher grávida em casa, a esposa, ela passava a maior parte do tempo sozinha, das 6h30 da manhã até quase 11 horas da noite. Pergunto para vocês, nesse cenário, como será que a mulher se sentia? Quais eram os pensamentos que vinham na cabeça dela? Segunda opção,
O marido nem trabalha tanto, né? Trabalha normal, vai 8 horas por dia, 10 horas por dia. Quando ele chega em casa, ele quer as coisas dele pronta. A vida na cabeça dele não mudou, a mulher estando grávida ou não. E a mulher sente os desejos, e o desejo de toda grávida, e ele não dá bola, não dá devida atenção, acha que é bobeira, e não satisfaz a maioria dos desejos dessa mulher enquanto grávida, os desejos que ela tem de mulher grávida. De novo, como vocês acham que ela se sentiria? O que passava na cabeça dela? Daí, conforme eu vou passando essas opções da história, você já pode imaginar como foi durante toda a gestação. 3. O marido não acompanha a esposa nos pré-natais. Ele não acompanha, e quando ela volta do pré-natal, no dia seguinte ou no dias depois, se ela não conta como foi, ele também não pergunta. Quando ele pergunta, ele só quer saber se está bem ou não quer saber os detalhes, como foi o tratamento, se esperou muito, quais foram os exames que foram feitos, com detalhes o que o médico disse. Não dava muita bola. De novo, como será que essa mulher ficava e se sentia? Muitas ficavam deprimidas, muitas ficavam tristes, irritadas, mas a grande maioria não expressava isso. A grande maioria não verbalizava isso. Por detrás dessa irritação, dessa ansiedade, depressão, desse estresse, elas se sentiam inseguras, né? Esse movimento todo na relação, né? Como essa relação funcionava, fazia com que elas se sentissem inseguras. Vale lembrar que a mulher, quando engravida, ela passa por diversas transformações, né? E, gente, sabe aquela montanha russa hormonal? É uma mesma alma cuidando de 2 corpos no início. Ela está alimentando um outro ser dentro dela, é um consumo de energia diferente, uma mudança hormonal diferente, sabe? O metabolismo muda, o corpo tem que se acomodar para isso tudo que está acontecendo, o desenvolvimento da gestação, o peso muda, tudo muda, gente, tudo muda. Então você imagina como isso potencializa ainda mais tudo que ela poderia sentir. Ficam muito sensíveis, e ficam mesmo, sensíveis ao extremo. E, gente, agora esse é um dos pontos mais importantes dessa live. Guardem isso com bastante atenção. Um dos maiores inimigos da gestação é a insegurança. Nota que eu não estou nem falando do estresse, que também faz mal para a gestação quando em excesso, e para o bebê. Mas um dos maiores inimigos é a insegurança. E por qual motivo a insegurança? Porque por detrás da insegurança tem uma emoção escondida lá atrás que norteia todos os outros sentimentos que vocês citaram e que eu falei aqui. Então, por detrás dessa insegurança está o medo. Porque a insegurança, se vocês refletirem um pouquinho mais profundamente, ela vem do medo. Então, no primeiro exemplo, na primeira opção que eu dei, o marido que trabalha. Imagina naquela época dos avós, dos nossos avós, então, que era uma cultura mais machista e que eles saíam para beber, era muito comum, dependendo da cultura e da colônia, eles iam para as boates à noite, né? Só para vocês terem uma ideia, os mais jovens talvez não saibam disso, mas principalmente na região do interior, era muito comum os pais levarem os filhos, quando completavam a idade de 14, 15, 16 anos, num prostíbulo para se tornarem homens, né? Então era isso que acontecia. Olhem só como era a cultura lá atrás, né? Então o marido ficava fora, trabalhando. Não estou falando que é dessa época que veio aquele ditado de que é muito comum ser dito que, assim, sabe, homem não presta, homem só apronta, homem só faz arte. Mas o fato é que nessa época, culturalmente, eles eram assim. Então, como será que as mulheres em casa ficavam? E lembrando, né, que elas estão grávidas, estão sensíveis, estão naquela montanha-russa emocional, o hormônio mudando. Vamos um pouquinho mais profundo aqui na história. Todo ser humano, ele carrega uma insegurança. É natural do ser humano, né? Então, nós, em determinadas situações, ficamos inseguros em relação a algumas coisas ou somos mais inseguros em algumas coisas nas áreas da nossa vida. Algumas pessoas são mais inseguras de acordo com a sua história de vida, né? De acordo com a sua gestação, vocês vão entender um pouquinho mais isso. E outras pessoas mais seguras. Algumas pessoas têm um olhar mais pessimista da vida, vocês devem conhecer pessoas assim, ou que só reclamam de tudo,
ou que normalmente acha que vai acontecer alguma coisa errada. Gente, só vocês pegarem aquela galera, principalmente os mais velhos, os mais jovens isso não acontece, ficam assistindo aqueles programas do Datena, aqueles programas, sabe, nacionalistas, de só problema, de só crime, de só coisa ruim, de só tragédia. E outras pessoas têm um olhar mais positivo, mais otimista para a vida. Mas mesmo assim, todas elas possuem em alguma área da vida um pouco de insegurança. Quando a gente trabalha na gestação de uma forma ok, saudável, a gente faz com que essa criança que nasça, ela com esse alicerce emocional mais saudável, mais sólido, seja mais seguro ou mais segura. Logo, quanto mais segura ela se sente, sabe, menos ela cai na armadilha do medo. E quando a mulher, ela na gestação, ela fica ansiosa, preocupada, né? Preocupada para que algo de errado não aconteça. Porque se acontecer algo de errado, a família vai acabar, não vão ter dinheiro para construir a casa, ou para comprar os móveis, ou para sustentar os filhos, sabe? Ficam preocupadas com uma série de coisas. Qual que é a emoção que está por detrás da preocupação? É o medo. Medo que dê errado, medo que não dê certo. E sempre que nós ficamos tomados pelo medo, normalmente nós também ficamos ansiosos. E quando a gente fica ansioso, normalmente nós também ficamos estressados. Olha só a bola de neve que vai acontecendo. Então, esse medo que nos deixa estressados, que nos deixa ansiosos, que nos deixa irritados, que nos deixa tristes, que nos deixa depressivos, ele nos desconecta do bebê, ele deixa o corpo tenso. E aí sempre que nós temos essas emoções, eu vou chamar assim de emoções negativas e emoções positivas, né? Negativas, medo, tristeza, raiva. Positivas, amor, alegria, gratidão. Estou nominando isso em relação à gravidez, ok? Porque todas elas são importantes na nossa vida. Nós precisamos de todas elas. E detalhe, todas elas em excesso, quando elas se exacerbam, também não são positivas para a gente. O equilíbrio entre essas emoções, que é o que a gente chama de inteligência emocional, né, é que nos faz um ser humano mais pronto, mais preparado, mais equilibrado. Se é o equilíbrio que nos faz ser uma pessoa mais preparada e mais equilibrada, faz sentido para vocês que é importante que durante a gestação a gente tenha esse equilíbrio das emoções dentro da gente? Legal. Próxima reflexão. Uma pessoa com um olhar mais positivo para a vida, uma pessoa com boa autoestima, qual dessas 6 emoções que eu falei aqui tem mais dentro de si? Você acha que são essas 3 aqui ou essas outras 3? Provavelmente uma pessoa mais otimista tem no seu alicerce emocional mais energia do amor, da alegria e da gratidão. Faz sentido isso ou não? As pessoas com um olhar mais pessimista para a vida tendem a ter quais emoções mais saltadas dentro delas, né, que são mais fortes? Medo, tristeza e raiva. Fez sentido? Com base nessas informações, a próxima pergunta é: um ser humano tem essas 6 emoções? Existem outras, tá, gente? Estou simplificando para facilitar o entendimento. E se nós queremos que ele seja mais otimista, né, tenha uma boa autoestima, um olhar mais positivo para a vida, é importante que ele tenha nele, principalmente, mais experiências com emoções de amor, de alegria e gratidão. Com base nisso tudo, se no período da gestação, a gestação é uma gestação que acontece com a mãe emocionalmente vivendo preocupada, com medo, estressada, ansiosa, às vezes deprimida, quais são as emoções que mais vão circular no corpo dela? Medo, tristeza e raiva. Aí vem o próximo ponto bastante importante. Tudo que a mãe sente, você já deve ter ouvido falar sobre isso, tudo que a mãe sente, de alguma forma o bebê sente. Ah, Sampa, mas como que o bebê sente isso? Porque as emoções elas são bioquímicas. O que é isso? As emoções são hormônios secretados e neurotransmissores liberados que provocam uma emoção de alegria, de amor, de tristeza, de raiva, XYZ. Então, se toda vez
que eu sinto medo. É liberado um coquetel hormonal que me faz sentir medo. E são estimulados neurotransmissores que me fazem sentir medo. E o bebê, eu mamãe grávida, eu mulher grávida, e o bebê está dentro de mim. E esse bebê, ele é alimentado, né, pela placenta e pelo cordão umbilical. E os hormônios liberados, eles vão para o sangue, e o principal alimento do bebê, ele vem pelo sangue, significa que todo o processo bioquímico que a mãe tem também chega numa certa intensidade nos bebês. Então, ou seja, se emoção é um processo bioquímico, o que a mãe sente, o bebê também sente. Olhem só, o que a mãe sente, o bebê também sente. Quando você começa a ter um entendimento disso, além das novas descobertas da ciência e da medicina, como a epigenética, né? E como que o gene como ele se manifesta de geração em geração, a gente começa a entender também como que os padrões emocionais vão vindo de geração em geração, desde lá, dos nossos bisavós, avós, pai e mãe e na gente. E aí você começa a entender como que alguns padrões de comportamento e padrões emocionais, eles vão se repetindo e se repetindo. Então você, mamãe, quando eu digo você, mamãe, e você, papai, né? Porque você é super importante no estado emocional dessa mãe. Quando você, mamãe, consegue gerar este ambiente intrauterino, né, mais saudável, ou seja, esse ambiente em que ele sim vai sentir emoções de medo, de raiva e de tristeza, porque a vida nos demanda, né? E a vida continua, mas ele começa a sentir muita emoção, ele é extremamente regado de emoções, de amor, de alegria e de gratidão. Você começa a plantar as primeiras memórias neste seu bebê. E é isso que vai formando este alicerce emocional. É isso que vai dando embasamento para que quando ele nasça mais tranquilo, mame com facilidade, que ele durma bem. Gente, claro que para isso acontecer tem um monte de coisa para fazer. A gente vai ter muito conteúdo no canal e a gente vai dando informação para você, mamãe, para você, papai, para poderem ir promovendo isso na gestação, para que isso aconteça com o seu bebê. Voltando para a história, então nós tivemos aqueles 3 cenários. Só que naquelas 3 opções que eu contei, continuando na história dos nossos avós, parece que a responsabilidade ficou toda sobre o homem, né? Toda sobre o pai, toda sobre o marido. Pois é. Então a resposta, se você, marido, estiver assistindo a gente, a resposta para você é sim e não. Como assim? Durante a vida sem a gravidez, a responsabilidade de promover a segurança emocional em si é de cada um. E a responsabilidade de promover a segurança emocional no relacionamento é dos dois. Exatamente igual, 50-50. Ambos são responsáveis. Agora, na gestação é diferente. Por quê? Com a vinda deste novo ser que vai transformar vocês em uma família. Como assim vai transformar vocês em uma família? Quando a gente se casa, a gente não se torna uma família? Não. Segundo algumas teorias e na linha da terapia sistêmica familiar, quando você está casado com alguém, você tem um relacionamento de casal, ponto. Vocês são um casal. Quando você tem um filho, aí sim, vocês passam a ser uma família. E aí, neste momento em que a família está se formando, os protagonismos nessa história eles mudam. Então, quando a mãe ela fica grávida, ela assume o protagonismo de gestar esse bebê dentro dela, de cuidar desse bebê dentro dela, de ter o parto, de amamentar, ela assume um outro protagonismo. E quando isso acontece, o pai passa a assumir um outro protagonismo, que é de gerador de segurança na família, gerador de segurança na esposa, gerador de segurança na mulher, gerador de segurança emocional, quero dizer. Quanto mais segurança emocional esse pai conseguir gerar nas diversas áreas que esta mulher, que essa mãe precisa, melhor. Eu vou falar quais são algumas dessas áreas, você pode anotar, para facilitar a estratégia que você, papai e mamãe que está escutando, vai montar para poder gerar isso na sua esposa. Você conhece ela melhor do que a gente, pelo menos essa é a ideia. E eu estou torcendo para que sim. Então você assume, marido, papai, um novo protagonismo, que é de gerar segurança. Quais são essas áreas? Eu vou falar algumas delas para você. Segurança emocional na vida financeira, segurança emocional na vida familiar, na vida profissional,
na vida espiritual, na vida sexual, na vida íntima e amorosa e na vida parental. Vou traduzir cada um deles para você, papai. Ô mãe, mulher, você que está assistindo, é legal assim, talvez isto que eu estou dizendo, se o seu marido não estiver assistindo, facilite e te dê repertório para que você tenha uma conversa mais objetiva com o seu marido, declarando a ajuda que você precisa. Segurança na vida financeira. A sua esposa está grávida. Pode ser que ela já seja financeiramente independente, então isso aí para você vai ser mais tranquilo, ou não. Se ela for dependente, vai ser importante que você passe essa segurança para ela. Ah, Sampa, mas cara, no meu trabalho, o que eu ganho é justinho. Eu pago as contas e não sobra muita coisa a mais. E agora? O que eu vou fazer? Essa segurança, gente, note, é segurança emocional na área financeira. Ela só precisa se sentir confiante de que você vai dar conta do recado. Mesmo que nesse momento você, papai, você, marido, não esteja ganhando o que você espera, ou não esteja ganhando o suficiente para vocês viverem com conforto, ela precisa confiar em você que você é capaz, que você vai dar conta, sabe? Eu já escutei assim de algumas mães dizendo o seguinte: poxa, a gente está grávido e o meu marido às vezes parece um moleque ainda, parece um adolescente, né? Ao invés de estudar à noite 1 ou 2 vezes por semana, vai jogar bola. Ao invés de se preparar mais para poder crescer na profissão ou trabalhar um pouco mais nesse momento que a gente precisa, mas não todos os dias, pelo menos, sabe, fazer alguma coisa, uma renda extra, pode fazer aqui de casa porque eu vou precisar da ajuda dele. Ele não se deu conta de que a vida mudou, né? Não se deu conta de que agora nós vamos ser uma família. Então, ou seja, quando isso acontece, ela não tem segurança. Ou acha que o marido não tem iniciativa, é muito acomodado. Ela fica sem segurança emocional, que ele vai dar conta do recado financeiramente. Então, você, papai que escutou, já sabe o que é gerar segurança emocional. É ela confiar em você que você vai dar conta do recado. Você nunca vai deixar faltar nada. Segurança na vida familiar. Ela ter segurança emocional é parecido com a financeira, que você vai dar conta do recado, que você vai sustentar essa família emocionalmente, financeiramente, em todos os aspectos. Que quando o filho vier ou a filha vier, você vai ser o pilar dessa família, né? Ela confiar que você é o cara para ser o marido dela o resto da vida nessa família. Terceiro que eu falei, segurança na vida profissional. E agora, como é que o marido vai dar segurança na sua vida profissional? Simples. Você é um cara que apoia o que ela faz na vida profissional e não um ditador, né? Mas é uma democracia, vocês entram num acordo em como vai ser. Vamos supor que a mulher, a mãe, ela seja extremamente ativa. O cara trabalha bastante, estava crescendo profissionalmente, estava numa ascensão. E agora? Né? Engravidou, não vai mais receber aquela promoção que estava prometida para ela, porque ela vai ter que viajar muito. E mesmo ela dizendo sim, a empresa vai optar por dar oportunidade para uma outra pessoa, né? Nessa hora, num movimento desse, o seu papel ele acaba sendo um pouquinho menor, né? Mas o que você pode fazer, conversando com a tua esposa, vocês encontrarem um caminho juntos para que ela possa voltar para o mercado, mesmo depois que o bebê vier. Obviamente que, conforme você, mamãe, você, papai, vão tendo mais consciência a respeito da importância dos pais na formação dos filhos, na gestação principalmente, e também na primeira infância, até os 7 anos de idade, pode ser que você reflita um pouco mais juntos, para que decidam juntos como que vocês vão fazer a estratégia de crescimento profissional na vida de vocês, para que não falte emocionalmente a esses filhos. Segurança na vida espiritual. E agora, assim, poxa, quando se é jovem, né? Eu digo isso por experiência mesmo, até imagina, japonês, bitolado, né? Racionalzão, muito no início. Eu tentava entender o que era espiritualidade, lendo tudo, indo em todas as religiões e não conseguia me dar conta do que era isso. Até que eu tive então a experiência, né? Passei a sentir isto na vida e isso começou a fazer diferença. Mas segurança na vida espiritual é quando você é capaz de passar uma tranquilidade para sua esposa, em todos os aspectos, né? E aí faz com que ela comece a se sentir grata. E aí a emoção da gratidão é o caminho mais curto para te conectar com o céu, para te conectar com o mundo espiritual, para conectar com a espiritualidade.
Olha só, hein, gente, se eu falei que a gratidão é o caminho mais curto para você se conectar ao céu, significa que, olha só essa dica, mamãe, pega essa. Quanto mais você consegue trazer emoções e sentimentos de gratidão na sua gestação, mais você prepara o seu bebê, seu filho, a sua filha, para se conectarem com o céu. Gente, não é demais isso? Não é demais isso? É demais. Quantas pessoas vocês conhecem que são ingratas, que são de mal com a vida? Segurança na vida sexual. Gente, isso é muito sério. Nessa gangorra emocional que as mulheres passam, muitas delas ficam preocupadas com a forma física, sabe? Algumas são bastante inseguras e têm um medo muito grande de ficar só, que já acompanha, de longa data, não é que surgiu na gestação. Na gestação, ele se potencializou. E aí são normalmente as mulheres que se preocupam mais excessivamente em agradar o marido, em manter a relação, sabe? Em se manter bonitas, elegantes. E aí o corpo começa a mudar. Algumas engordam bastante, outras menos. Muda o formato do rosto, muda a bochechinha, muda o nariz, pé incha, outras... E a gente começa a não se sentir bonita, gente. Algumas perdem um pouco do desejo, outras aumentam o desejo na gravidez. Agora, cabe a você, marido, você, papai, lembrar que ela está mais linda do que nunca. E quanto mais grávida ela fica, mais linda ela fica. Porque não existe nada mais lindo do que a gravidez. Eu acredito nisso. E se você se conectar de corpo, de espírito, corpo e alma com a sua esposa, você também vai acreditar nisso. Quando você acreditar nisso de verdade, o seu olho vai transparecer, o seu corpo, toda a sua fisiologia, você inteiro, sua alma, seu espírito vai transparecer isso para ela. E ela vai ficar tranquila, ela vai sentir isso. E você também, marido, você, papai, vai sentir desejo por ela. E talvez um desejo novo, que você ainda não tenha sentido. E ela vai perceber isso. Já vai se sentir segura na vida sexual. Na vida íntima e amorosa, tem muita relação com o que eu falei acima, Quando você começa a enxergar e achar ela linda, desperta um amor em você que é um amor novo. E ela vai se sentir amada por você, muito amada. E aí, lembra que eu falei assim na vida íntima? Vocês vão estar íntimos. Quando eu digo íntimo, não é intimidade de transar, não é isso, gente. É íntimos porque vocês se abrem um para o outro. Tem uma relação de intimidade. Se abrir um para o outro significa abrir as portas do coração para que o outro possa entrar. E aí vocês se tornam íntimos, contam suas fragilidades, se tornam confidentes. Então, ela vai se sentir segura na vida íntima e amorosa. E segurança na vida parental. O que é isso? Ela ter em você a segurança de que você vai ser um bom pai. Agora note que o que passa para a esposa a segurança de que você vai ser um bom pai é como ela te enxerga como homem, o quanto ela te enxerga e ela se sente segura nas demais áreas da vida que eu falei acima. Se ela se sentir segurança emocional na vida financeira, na familiar, na profissional, espiritual, na sexual, íntima e amorosa, ela vai se sentir segura que você vai ser um bom pai, um super pai. Isso tudo promove uma gestação tranquila, porque ela está segura. Quando ela fica segura, ela tem o quê? Tempo para curtir a gestação. Não tem por que rejeitar essa gestação, não tem por que rejeitar esse bebê. Um monte de medo que ela tem vai embora. Óbvio que tem outros medos que o casal precisa buscar informação. Mas assim, boa parte dos medos já vão embora. Eu diria que os principais medos e os mais difíceis de serem resolvidos vão embora. Cara, você está garantindo a gestação tranquila, mais tranquila, e principalmente você está promovendo aquele ambiente intrauterino com tudo que o seu bebê precisa para ele vir um super bebê. Quando eu digo super bebê, não é com superpoderes não, sabe? Com uma super força, super inteligente, ele pode até ser gigantesco, ele pode até nascer assim, mas estou falando de vir emocionalmente saudável, ter uma psique saudável. Isso vai torná-lo super para enfrentar os desafios da vida e para poder viver uma vida plena. Compartilhem com as suas amigas que estão grávidas ou pensam em engravidar para acompanharem a gente. E vamos nessa juntos. A gente pode colocar nesse mundo uma geração emocionalmente mais saudável, com mais amor, com mais compaixão. Crianças que se tornarão propósitos divinos de Deus na Terra, manifestação divina deles, onde a gente pode ter um mundo melhor, onde todos sejam mais plenos e mais felizes. E então, quanto mais a gente compartilhar esse conteúdo, quanto mais ambientes intrauterinos de amor, alegria e gratidão nós construirmos, mais crianças assim virão.
Obviamente que tem toda uma tarefa depois que nascem que nós pais temos como formadores deles, mas uma coisa de cada vez. Vamos começar na gestação por enquanto. E é sempre muito bom estar com vocês, gente. Muito, 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 muito bom. Esse é o nosso propósito do canal do Feta Vida Plena, do programa Gestação Super Bebê. Obrigado, gente. Tchau. Até a próxima.